Boa tarde, Srs. Deputados. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária, que hoje tem na ordem do dia, como ponto 1, a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, a propósito da situação na bacia hidrográfica do Lis. Por isso, estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, boa tarde. E vamos então, sem mais demoras, dar início. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos termos regimentais, como sabe, tem 2 minutos para apresentar o requerimento. E tem a palavra, Sr. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Esta é a última audição de um conjunto de audições que o Bloco de Esquerda solicitou nesta Comissão a respeito da despoluição da bacia hidrográfica do Lis. Ouvimos em outubro de 2020 as câmaras municipais desta bacia hidrográfica, a Câmara de Leiria, de Marinha Grande, de Batalha e Porto de Mós. Ouvimos também a Águas de Portugal e ouvimos também a Sra. Ministra da Agricultura. Entretanto, 6 meses depois, estamos aqui a ouvir o Sr. Ministro do Ambiente a respeito deste assunto. Tardou a audição, mas cá está a acontecer. Esta audição justifica-se com uma necessidade enorme na bacia hidrográfica do Lis de tomar medidas para travar um conjunto de abusos que decorrem da atividade suinícola da região, uma região que já teve 9 milhões de euros adjudicados a uma organização de suinicultores para construir uma estação de tratamento de efluentes e que sempre boicotou a sua construção. Boicote atrás de boicote. Em 2018 o seu governo da altura anunciou que se iria construir uma solução pública para resolver a situação em Leiria. Palavras do Ministro da Agricultura da época, Capolas Santos, em novembro de 2018, depois de ter fracassado a experiência que vinha do governo anterior, PSD-CDS, com financiamento garantido ao setor privado, haverá uma solução em que será o investimento público a resolver esse problema e que naturalmente vai depois cobrar aos privados cada unidade de dejetos que sejam entregues para tratamento e depois fará a respectiva gestão e distribuição em termos de matéria orgânica, dizia Capolas Santos em novembro de 2018. Na primeira audição que tivemos aqui com os diversos autarcas da região, houve uma concordância total com aquilo que veio a ser o anúncio do Governo para construir uma estação de tratamento de efluentes que cobrasse estes tratamentos aos suinicultores e o Governo anunciou um despacho que previa que a Águas de Portugal tomasse um conjunto de diligências. O Bloco de Esquerda apresentou um requerimento na sequência destas audições para conhecer o contrato de concessão anunciado pela Águas de Portugal, assim como o estudo de caracterização do setor e o estudo jurídico que suportava a construção deste novo serviço público. Até hoje, meses depois, o Governo ainda não nos respondeu e hoje estamos aqui para que o Sr. Ministro nos explique em que situação é que está a resolução deste problema. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois é o primeiro a intervir, como sabe, nos termos da nova grelha, e depois terá a sua intervenção. Está apresentado o requerimento e dou então agora a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que tem de 10 a 15 minutos para apresentar as questões formuladas no requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente uma saudação particular ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que aqui nos traz. Começo a minha intervenção com 3 ideias essenciais, que sublinho. A primeira é de que a responsabilidade de gestão dos efluentes é de quem os produz. A segunda, de que apenas o seu tratamento, que deve preferir a valorização à eliminação e a fiscalização, não são instrumentos suficientes para a sua gestão. E a terceira é a correta distribuição das responsabilidades. O licenciamento, acompanhamento e monitorização da atividade pecuária, incluindo a gestão dos efluentes, está, com as exceções que enunciarei em seguida, sob tutela dos serviços da área governativa da agricultura e por isso a minha colega também já se dirigiu a esta comissão a pedido vosso. São estes que podem atuar junto dos produtores, através do licenciamento e exercício da atividade, cassação de licenças, monitorização do cumprimento de normativas, encerramento, entre outras ações. Nomeadamente,
Qualquer exploração suinícola, para obter ou renovar o licenciamento da sua atividade, necessita de ter em vigor o seu plano de gestão de efluentes pecuários, comprovando perante os serviços da agricultura de que os efluentes produzidos têm um destino adequado, seja ele a valorização agrícola, o tratamento próprio ou a entrega a um operador. Caso não seja demonstrada essa capacidade, não deve ser emitida licença para exercer a atividade. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática atua na emissão de parecer para o licenciamento, mas apenas das atividades abrangidas pelo regime de prevenção e controlo integrados de poluição. Atua também na emissão de parecer sobre os planos de gestão de efluentes pecuários, mas apenas quando envolve zonas protegidas ou sensíveis. E na emissão e fiscalização de títulos de utilização de recursos hídricos, quando existe tratamento antes da rejeição das linhas de água. Senhoras e senhores deputados, estabelecidas as fronteiras de atuação, olhemos para as décadas da problemática no LIS e os esforços dos sucessivos governos, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Anos 90. São disponibilizados apoios públicos para construir 4 ETs em Leiria. Só 2 surgem, Bidoeira e Raposeira. A primeira é hoje não mais que um tanque de armazenagem, a segunda encerra poucos meses depois de abrir, porque o custo de tratar é demasiado elevado para os produtores. Anos 2000. O Governo mobiliza mais fundos públicos para financiar as ETs, 35 milhões à data. Lança os concursos, protocola-se para reativar o que fechou e gerir o que aí vem. O EIA tarda, a DIA é emitida, projeto nem ver. O Governo e a ADP avançam com o ETAR do Coimbrão, servindo 250 mil habitantes da região e que pode acomodar 300 metros cúbicos dia de efluentes pecuários com tarifa e critérios de descarga. Em média, destes 300, por exemplo, em 2015 recebia apenas 60 metros cúbicos por dia, mas em 2019 já atingiu a média de 132 metros cúbicos por dia, ou seja, estamos a melhorar. Ainda assim, acumulavam-se as dívidas às águas do centro litoral, que só recentemente começaram a ser saldadas. Anos 2010. É chamada a ADP para avançar na ETS face às dificuldades, mas tal é visto com desconfiança e não há acordo sobre o preço a pagar. A ADP sai, entram outros e o impasse persiste. Sabem bem quem era ministra na altura, era a ministra Assunção Cristas, mas não estou aqui a criticar a ADP por ter saído. Estou só a comunicar um facto. Mesmo assim, o Governo desdobrou-se em esforços para garantir o acesso aos fundos comunitários para a ETS e em face das constantes declarações dos privados a reafirmarem a sua disponibilidade. Mas em 2018, e sou testemunha pessoal do empenhamento do meu colega Capolas Santos para levar ao limite a manutenção da verba para este projeto, perdem-se em definitivo os 10 milhões de euros alocados para o efeito. E aqui chegados, é difícil não dizer, eu também o disse, acabou. Se os produtores não fazem ETs com apoios públicos, fará o Estado. Eu também o disse. Mas agora estamos a falar integralmente do dinheiro dos contribuintes e tarifa dos cidadãos e não de fundos comunitários. Porque esta PAC, que hoje ainda está em vigor, negociada, não preciso de repetir por quem, não o contemplou. Têm de existir obrigações legais e contratos de entrega e de tarifa e o histórico não joga nada a nosso favor. As interações com os produtores também não tranquilizam, porque as soluções, segundo os mesmos, abro aspas, não podem onerar o preço da carne, fecho aspas. Por isso, em 2020, o Ministério da Ação Climática disse, chega de começar a casa por telhado, a lei existe e tem que ser cumprida. A NEAPAI 2030, a meias com o Ministério da Agricultura, levanta os dados mais recentes sobre a produção de efluentes e referenciação geográfica dos problemas, onde uns veem efluentes e solos saturados. O NEAPAI vê fósforo e azoto que os solos mais pobres do país necessitam e vê massas de água que têm de ser protegidas. Estabelece uma hierarquia de valorização que dá prioridade à valorização agrícola, orgânica e energética e, neste contexto, o METAR não poderia ser a prioridade do Governo. O Ministério da Agricultura, no PNI, Plano Nacional de Investimentos 2030, aloca 400 milhões de euros para apoiar estas soluções para o país todo. Foi promovida a revisão da portaria que regulamenta os planos de gestão de efluentes pecuários com critérios mais exigentes, mesmo após a fase de licenciamento das explorações.
Mais inspeções e mais envolvimento dos serviços, a que não são alheias as iniciativas da autarquia local, Leiria, que se felicito, e da população. Mais de 300 inspeções e 320 ações de fiscalização em unidades de pecuária intensiva nos últimos 3 anos e vamos continuar, pois, como certamente repararam, o Fundamental disponibiliza este ano 100 mil euros à Egamaote para fazer inspeções exatamente sobre estas áreas. A APA aumentou o número de pontos de verificação dos estados das massas de água no lixo, foi reforçada a monitorização no estuário, com estações a montantes, jusantes e junto às descargas das hectares de Olhalvas, Coimbrão e Vieira Norte. Tem em curso a manutenção do rio Lis entre a Ponte do Monte Real e a Ponte das Tracenas, que abrange os concelhos da Marinha Grande e de Leiria, com uma estação total de 11 km. A APA está também em articulação com o recém-criado Serviço de Vigilização Ambiental da Autarquia de Leiria, cujas funções e responsabilidades serão anunciadas brevemente. No âmbito do apoio do €1 milhão do Fundo Ambiental à ADP, dando cumprimento a um despacho de 2019, fez-se o seguinte: estudo para a rede de apoio à ADP, que estabelece a rede de serviço temporário com base na capacidade disponível das hectares, que passará a ser obrigatório em face da ausência de solução pelo produtor, a concluir no 3º trimestre deste ano. Ferramenta para a rastreabilidade dos efluentes a ser feita já até ao final do ano. O caderno de encargo está concluído e até lá está em curso o projeto piloto de monitorização desenvolvido pela DRAP Centro, que saudamos, para o lixo de caráter para já voluntário e temporário, será obrigatório e definitivo. E a avaliação de soluções de médio e longo prazo, como seja a avaliação do reforço do tratamento de hectare em zonas críticas, o Coimbrão poderá ir mais além, com uma central de compostagem, e o catálogo de tecnologias de valorização para apoiar também os avisos a serem lançados pela agricultura. Senhoras e senhores deputados, o principal destino dos efluentes pecuários é a valorização agrícola e assim deve ser. Portugal, em termos globais, tem déficit de nutrientes e aqueles contidos nos efluentes pecuários podem ser vantagens competitivas e ambientais para a agricultura. Pensem em fertilizantes que deixam de ser importados, emissões que são evitadas, energia que pode ser produzida. Tratando-se esta de uma atividade económica privada, a esfera da responsabilidade pela valorização ou tratamento dos efluentes é do produtor. Eu reparei que nas muitas entidades que chamaram, nunca chamaram os produtores. Perguntei às centenas de empresas, incluindo pecuárias e suiniculturas, que para cumprir a lei e zelar pelo bem-estar das comunidades tiveram de investir em tecnologias ou pagar a operadores que garantam o serviço de tratamento dos seus efluentes. É assim que se cumpre com o princípio do poluidor-pagador. Não é colocar o Estado, ou seja, os contribuintes e o comum dos cidadãos, a pagar a conta do privado no que à gestão e tratamento dos seus efluentes diz respeito e para que se cumpra a lei. Ao Estado cabe intervir para promover a correta gestão destas externalidades e zelar pelo interesse público. E o Ministério do Ambiente e da Ação Climática está a atuar, a nível nacional e no LIS em concreto. Estão a ser criados os mecanismos para maior exigência, maior monitorização, maior reforço e até estudar o aumento da capacidade de tratamento da solução pública, assim haja vontade dos produtores para aderir pagando uma tarifa justa e cumprindo os critérios de descarga. Mas não peçam ao Governo e ao Estado, aos cidadãos de Leiria e das outras zonas críticas, para assumir o custo das responsabilidades que são dos agentes económicos, que uma vez mais não chamaram cá. Estamos a organizar um conjunto de ações de comunicação, formação de operadores e sensibilização sobre as novas regras e soluções de valorização e tratamento disponíveis, com a participação deste Ministério, do Ministério da Agricultura, das câmaras municipais, das associações de produtores, da Academia, de empresas fornecedoras de soluções tecnológicas e da Zonga. Porque estamos empenhados na resolução dos problemas da região da Bacia do Lis e, pela sua urgência, o primeiro evento será já no final deste mês e em Leiria. Não desistimos do nosso contributo para as soluções. Os estudos estão a ser desenvolvidos, serão apresentados no início do 3º trimestre. O financiamento do Ministério da Agricultura está previsto no PNI 2030 e certamente será considerado na nova PAC. Mas não nos peçam para construir unidades de tratamento financiadas com fundos públicos para ficarem abandonadas, como aconteceu no passado. Já tivemos demasiadas tentativas assim. Queremos soluções de longo prazo, abrangentes e definitivas para um setor pecuário responsável, sustentável, reconhecedor dos limites dos serviços ambientais que o suportam e, acima de tudo, pela proteção desse recurso fundamental para o ambiente e para a agricultura, que é a água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, que, como sabe, tem 6 minutos nesta nova grelha.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que o corrija. Foram ouvidos entidades representantes dos suinicultores também nesta comissão. E não só foram ouvidos, como afirmaram a sua concordância com a construção da estação de efluentes, de tratamento de efluentes suinícolas, conforme previsto no despacho. Mas eles estiveram cá, esta comissão ouviu-os também. E por isso é importante fazer justiça sobre isso. Quero destacar conteúdo do seu despacho conjunto com o Ministério da Agricultura da altura. Os objetivos de proteção do meio ambiente e de concretização de um modelo de exploração otimizado e de gestão sustentável para os efluentes agropecuários e agroindustriais determinam a necessidade de criação de um novo serviço público destinado ao tratamento e à valorização dos efluentes agropecuários e agroindustriais e que o mesmo seja prestado pelo Estado através de uma empresa pública do Grupo Águas de Portugal. Questiono se o previsto neste despacho continua em vigor e se o Governo está empenhado na criação deste novo serviço público ou não, em alguma das suas dimensões, porque ele, anunciado no despacho, não se destinava apenas à bacia hidrográfica do Lis, mas a um conjunto de situações de cariz nacional. O Governo determinou a transferência de €1 milhão para a Águas de Portugal para iniciar estes trabalhos e a Águas de Portugal confirmou-nos a recepção desse dinheiro e a produção de alguns estudos que nós solicitámos por requerimento e que até hoje, 6 meses depois, ainda não tivemos a oportunidade de ter a resposta do seu Ministério. Mas quero relembrá-lo também agora não do Sr. ex-ministro Capolas Santos, mas das suas palavras de 14 de fevereiro de 2018. A Águas de Portugal tem até ao fim do mês de fevereiro para encontrar uma solução técnica com uma proposta de tarifário para o tratamento dos efluentes dos produtos suinícolas da bacia hidrográfica do Lis, no distrito de Leiria. Isto foi em fevereiro de 2018, mas foi um anúncio que até hoje não se sabe que proposta foi feita pela Águas de Portugal. Assim como não se sabem as outras coisas que a Águas de Portugal ficou de avançar. Dizia o Sr. Ministro, nós temos a absoluta consciência de que a dimensão do problema obriga a uma intervenção pública, também a 14 de fevereiro. Como é que passa de uma absoluta consciência da necessidade da criação de uma resolução pública para uma situação em que, mantendo-se tudo como estava, não havendo nenhum critério novo, nenhuma situação diferente em relação à anterior, mudou de posição e agora já não há a necessidade de haver a criação de uma solução pública para mitigar este problema. Dizia o Sr. Ministro, não há razão para confiar em quem, ao longo de muito tempo, disse que ia resolver e não resolveu. E aqui chegados, depois de um longo período, a que eu serei brando e chamarei de equívocos, chegamos a um momento em que terá que haver uma proposta pública. Justifica o Sr. Ministro. Sr. Ministro, o Sr. Ministro é Ministro há 6 anos. Não queira entrar nesta categoria que, nas suas palavras, corresponde às pessoas que prometeram que iam resolver e não resolveu. É porque hoje quem vive na região de Leiria é assim que olha para o seu governo e para a responsabilidade que tem sobre este caso. O governo que prometeu que ia resolver e não resolveu, o ministro que prometeu que ia resolver e não resolveu, e já lá vão 6 anos, está na mesma categoria que os suinicultores e os seus dirigentes que desta forma apelidou há uns anos atrás. Façamos contas, Sr. Ministro. Diz-nos que existem estações locais de 300, existem suiniculturas locais e estações capazes de tratar até 300 metros cúbicos de efluentes suinícolas. Estudos recentes dizem-nos que entre 1.000 e 2.000 metros cúbicos de chorumes são produzidos na região, dependendo se contabilizamos o excesso de cabeças e as unidades que não são comunicadas às direções regionais ou não. Mas, olhando para essa capacidade de tratamento, sobram 1.700 metros cúbicos.
diários. E, portanto, para onde é que se vão esses 1.700 metros cúbicos diários? A Ministra da Agricultura anunciou nesta comissão que iriam haver guias de transporte para monitorizar os seus destinos. Quero saber quais são esses destinos. Se são campos agrícolas, onde estão esses campos agrícolas? Se os suinicultores não tinham capacidade financeira ou interesse em fazer a entrega desses churumes nas estações de tratamento locais que viessem a ser construídas, como é que eles vão ser motivados a fazer a entrega desses churumes em campos agrícolas e onde é que eles estão? Porque, tanto quanto se sabe, os solos da região da bacia hidrográfica do Lis estão saturados, são completamente insuficientes, mesmo que saturados não estivessem, para acolher este volume de churumes, e o transporte para fora da região é certamente mais caro do que o transporte para uma estação de tratamento que viesse a ser ali construída. Portanto, estas guias de transporte vão ter que morada para fazer a sua entrega. Para onde é que vão estes churumes? Depois ainda há um outro problema, é que entre o mês de novembro e o mês de fevereiro os solos agrícolas estão fora do seu período de sazão. Logo, é impossível incorporar estes churumes em solos agrícolas e em práticas agrícolas. Portanto, eles deveriam ser armazenados e tratados de alguma forma. Onde é que isso vai acontecer? Esse armazenamento e esse tratamento. Se não há estações de tratamento locais, se os suinicultores, na sua esmagadora maioria, não têm capacidade de armazenamento e tratamento, o que é que se vai fazer? Vai-se obrigar cada suinicultor a garantir essas estações? Terão eles mais motivação para garantir essas estações do que para fazer a entrega dos churumes nas estações de tratamento que venham a ser criadas a nível local? Como é que o Sr. Ministro e o seu Governo pretendem resolver este problema? É que não se encontra solução à vista e, para a parte do Bloco de Esquerda, a solução é simples. O Estado cria uma estrutura de tratamento e, a partir da existência dessa estrutura de tratamento, que pode garantir valorização em forma de energia ou em forma de compostos orgânicos, cobra aos suinicultores a sua entrega e ganha e constrói também capacidade de fiscalização, que não teve até hoje, para obrigar a que essa entrega para concluir, Sr. Deputado. Ou então que se encerrem as atividades danosas para o ambiente que por ali vão acontecendo. Portanto, estas questões estão todas por esclarecer-se. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Este é um problema que, de facto, já se arrasta há muito tempo. Já o discutimos aqui em sede desta Comissão com a Sra. Ministra do Ambiente, com a Sra. Ministra da Agricultura. Também já tive a oportunidade de apresentar o caso ao Sr. Ministro do Ambiente. E queria começar por fazer já aqui uma declaração de interesse. É que o Partido Social Democrata é, de facto, a favor da construção de uma estação de tratamento de efluentes suinícolas. Única forma de resolver este grave problema de poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis, Sr. Ministro, que é extraordinariamente importante porque dadas as condições existentes, as condições relacionadas com maus cheiros, com uma péssima situação ambiental, impede outro tipo de investimentos, impede as autarquias de poderem aspirar, portanto, a qualquer tipo de investimento na área do turismo, nomeadamente, e impede também, portanto, para além do problema ambiental, impede também uma normal elaboração desta indústria, e há que o dizer também, Sr. Ministro, desta indústria que é essencial ao nosso país, portanto, esta indústria agropecuária. Portanto, as suiniculturas representam, portanto, uma atividade importante que permite que o nosso país tenha um autoaprovisionamento da ordem dos 70% e nesta zona de Leiria, portanto, a produção anda na ordem, portanto, dos 15% do todo nacional. Se não é 70%, será. Portanto, se for menos qualquer coisa, também não é por aí que o problema se levanta. Portanto, Sr. Ministro, eu atrevia-me também a fazer aqui um pouco de história, como o senhor fez. Portanto, e de facto, em 2014, ainda com o governo do PSD, foi aprovado pelo PRODER um financiamento de 9,16 milhões de euros para a construção desta estação de tratamento. Portanto, e feito um protocolo com a RS Lis SA, portanto, uma entidade representativa dos suinicultores. Em 2015 foi publicado o concurso público para o projeto de concessão e construção da EDES. Em 2017, a RS Lis perdeu definitivamente o financiamento do PRODER, portanto, depois de múltiplos adiamentos, autorizados pelo Sr. Ministro da Agricultura da altura também, e também justificação dos suinicultores por não terem conseguido assegurar a sua cota-parte no financiamento, que não era tão pouco como isso, eram 11,9 milhões de euros.
se não me engano. Tendo, na altura, o Governo, através do Ministro da Agricultura, recusado assumir responsabilidades, substituindo-se à Guerra Civis, como seria a sua obrigação, como se foi entendido na altura, com o parecer, digamos assim, favorável do próprio PSD, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, mas o senhor Ministro, na altura, disse que se teria que encontrar uma solução alternativa. Em 23 de agosto de 2018, o senhor Ministro do Ambiente, disse ao jornal Região de Leiria, e cito, que uma parcela dos efluentes pode começar já a ser tratada em infraestruturas que já existem. E, volto a citar, quanto a uma solução final, muito provavelmente terá de ser construída uma hectare dedicada, portanto, Maietes, ainda que mais pequena do que a prevista e com um investimento muito menor. E disse ainda, o problema, cito, tem uma solução técnica e financeira muito próxima do fim, atenção, em 2018, em parceria com os municípios e paga pelos utilizadores. Em parceria com os municípios, não sei como, visto que nunca se chegou também a um entendimento nem com a CIM, nem com os municípios individualmente. Depois, no despacho 103/12, 2019, os ministros do Ambiente e da Agricultura apontam, da altura, portanto, o Sr. Ministro e o Ministro da Agricultura da altura, para a necessidade da criação de um serviço público destinado ao tratamento e valorização dos efluentes agropecuários e agroindustriais. Portanto, criando-se a tal empresa no Grupo Águas Portugal e atribuindo um apoio de 1 milhão de euros para fazer os respectivos estudos. A 29 de setembro, em Leiria, o Governo apresentou a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, o NEPAI 2030, mas não garante, portanto, entramos aqui em contradição com o que foi dito anterior, não garante nem aponta qualquer solução para o projeto para a despoluição da bacia hidrográfica do Lis. Portanto, em contradição com o que está plasmado no despacho 63/12. Apontou-se novamente a possibilidade de aproveitamento das hectares existentes no subsistema do Lis, o que, segundo a CIMRL, e está aqui o ex-presidente da CIMRL, e segundo a empresa de águas do Centro Litoral, se revelava, portanto, inadequado, visto que estas hectares não comportariam a totalidade dos efluentes produzidos, como sabemos, andam acima dos 1.500 metros cúbicos de dia. Ora, assim sendo, a construção de Maietes constitui-se como a solução para a despoluição da bacia hidrográfica do Lis e representa naturalmente a sustentabilidade desta importante atividade económica que é a suinicultura para a região e para o país. O princípio do utilizador-pagador e uma fiscalização eficaz à atividade suinícola viabilizaria economicamente esta solução. Aliás, Sr. Ministro, segundo julgo, já haveria acordo com os suinicultores para o pagamento de 8 euros metro cúbico, portanto, de efluente. 8 euros metro cúbico. Naturalmente que estes custos permitiriam a manutenção desta estrutura, a sua amortização eventual, isto sem considerar eventual financiamento público no âmbito do PDR ou do Fundo Ambiental. Portanto, e já este ano, Sr. Ministro, durante a sua visita ao Pinhal de Leiria, o senhor afirma categoricamente que a construção da ETS está fora de causa e que haveria outras soluções mais adequadas, portanto, cientificamente, à resolução deste problema ambiental e económico. Portanto, o senhor recusa intransigentemente a construção da ETS e isto parece-nos, Sr. Ministro, eu não quero de forma nenhuma ser insultuoso, mas parece um pouco uma atrapalhada, porque uma altura diz-se uma coisa, depois diz-se outra. Primeiro era para construir a ETS, mesmo mais pequena, depois já não é. Agora, as hectares existentes, portanto, podem ser suficientes para o tratamento, o que nos parece, sinceramente e francamente, que não. Portanto, e posto isto, Sr. Ministro, que soluções é que são estas que o senhor diz? E que ficamos? Com a construção da ETS, como se prevê no despacho 103/12, ou desiste tratando uma parte nas hectares existentes, no Coimbrão e nas outras, e uma parte, depois não há capacidade. Ora, o Coimbrão trata 300 metros cúbicos e a produção é de 1.500, veja a diferença, não é? Portanto, isto significa que o restante continua a ir para os cursos de água, para a Ribeira dos Milagres, para o lixo, ou continuam os espalhamentos indiscriminados? Com certeza que o Sr. Ministro depois me responderá, mas é isto, é a minha obrigação pôr as questões, porque os leirienses querem que, de facto, este problema seja resolvido de vez. Sabe também informar-nos, ou pode, quando é que se prevê a apresentação às populações e às autarquias e aos próprios suinicultores o resultado do estudo da AEDP pago pelo Fundo Ambiental e, consequentemente, a solução mais eficaz e possível para se acabar de vez com a poluição? Sobre isto, as razões, digamos assim, para a não construção da ETS
para nós, apontado pelo Sr. Ministro, ou pelo menos as principais razões, não são propriamente aceitáveis. Primeiro, porque a solução da distribuição pelas hectares existentes, nomeadamente, não é execuível por falta de capacidade. Segundo, há aproveitamentos energéticos e de lamas finais que são essenciais para o aproveitamento agrícola e que nestas estações urbanas, que trazem outro tipo de efluentes, nomeadamente industriais, podem pôr em causa, de facto, o aproveitamento agrícola destas lamas finais, portanto, destes números. E depois, Sr. Ministro, a principal razão é que a recusa para não construir AETs, a recusa que o senhor diz que os sunicultores fazem em não levar os efluentes, termino já, Sr. Presidente, a AETs, é o mesmo argumento que nós podemos utilizar para a entrega dos efluentes nas outras estações de tratamento. Portanto, se eles não quiserem, não entregam. Não entregam na ETS, nem entregam em lado nenhum. Portanto, ou são de facto obrigados, ou o Estado tem poder, ou o Estado tem autoridade para, depois de construir esta solução, que me parece a mais indicada, ou tem, portanto, para acabar com a poluição e, volto a dizer, para viabilizar o setor, ou tem autoridade para obrigar, ou então, Sr. Ministro, nunca mais resolvemos o problema, porque andamos sempre nesta. Não entregam num lado, obviamente que também não vão entregar no outro. E o Sr. Ministro, o Governo é Governo para governar e é Governo para impor condições e para, naturalmente, obrigar o setor a tratar os efluentes, a poluição que produz. Espero que compreenda, que concorde e que este problema seja definitivamente... Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo, pela tolerância. Então, a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Raul Castro. Tem a palavra, Sr. Deputado. Que é raro. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e dar nota das seguintes questões. Aliás, depois de expor aqui algumas palavras pouco ouvidas, em que, na verdade, este é um processo com dezenas de anos, ora modelo público, ora modelo privado, e que acabou por ficar em causa quando a própria Recilis não conseguiu concretizar o seu projeto, para o qual tinha o apoio de 9 milhões de euros do Proder. Hoje, o que está a acontecer começa a ser encarado de forma diferente pela própria Associação dos Sinicultores, que, subjacentes às necessidades de começarem a cumprir regras, basta ver o número de autos levantados pela GNR durante o ano 2020, e nesse número de autos, 9, há um sinicultor que prevarica por 3 vezes e tem 3 autos, um outro com 2, e portanto, para dizer o quê? Nós temos, com os dados, com base na declaração de existências de agosto de 2020, nós temos 237 explorações ativas, que produzem cerca de 502 mil metros cúbicos ano, ou seja, 1.374 a dia. A própria Recilis, que efetivamente por vezes não conseguiu perceber a melhor forma e optar pelo melhor caminho para resolver o problema, e agora assume nitidamente, de uma forma muito clara, que a solução tem que ser de poluidor-pagador, isso significa que as pessoas começam a tomar consciência de que efetivamente vão prevaricando menos, vão tentando resolver os problemas. A própria Recilis tem algumas propostas de soluções. Neste momento está a tirar partido daquilo que são as hectares de Raposeira e Bidoeira, onde tenta fazer a secagem das lamas para levar a parte líquida para a hectare do Coimbrão. Tem estado a cumprir, também tem que se reconhecer isso. A média de entregas, por exemplo, em março, são cerca de 250 metros cúbicos dia e, portanto, há aqui questões novas no meio disto tudo. Por outro lado, algumas obras que, enfim, podiam ter vindo mais cedo, mas não foi possível. Está para começar a limpeza de Ribeira dos Milagres, poderá eventualmente pôr a nu algumas situações que eram utilizadas por alguns sinicultores, sendo-se que há um reforço da fiscalização e também a criação das guias para o transporte de efluentes acabaram também por transmitir mais responsabilidade a todos os produtores. Também chamava aqui a atenção, porque não corresponde à realidade, que toda esta produção, os efluentes, que os tais 502 mil, há unidades, têm tratamentos próprios, e portanto para fazer o tratamento primário e depois encaminhar aquilo para a hectare, fora do contexto em que se inserem os sinicultores.
A Recilis, enquanto a parte mais interessada, obviamente que a população tem interesse em que isso se resolva de uma vez por todas, e também o Governo, seja ele qual for, até porque já atravessámos, foi transversal a vários governos, vem agora com uma proposta de solução que já não é tanto o radicalismo da necessidade de uma estação de tratamento. O que eles dizem é que pode ser ou haver uma etar ou haver uma unidade de aproveitamento das lamas para transformar em composto e poder então ser aplicado noutros lados de forma segura. O que nós temos assistido, porque não há recursos suficientes, ou não havia até aqui, agora com as guias penso que as coisas vão ser diferentes, tem de declarar qual é o dia, a hora e onde é que vão depor os seus efluentes e, portanto, isso permite à autoridade, nomeadamente neste caso à GNR, em qualquer desconceito, poder acompanhar essas movimentações. Que, efetivamente, se sente uma vontade também de colaborar para resolver o problema, não é de agora, muitas vezes diziam uma coisa e diziam outra, principalmente também da parte dos sinicultores, a quem me refiro, mas que efetivamente sempre tiveram disponíveis para pagar a taxa de tratamento, têm-no cumprido e, portanto, querem alguns projetos, querem desenvolver alguns projetos, nomeadamente junto a uma etar, e gostaria que o Sr. Ministro depois pudesse esclarecer isto, na medida em que há pouco anunciou que podia ser feito dentro da unidade de Coimbrão, que é o aproveitamento dessas massas sólidas para a tal transformação em composto. Isto permitir-nos, pelo menos, evitar que haja deposição nos campos, especialmente do Val do Lis, que prejudicam, até a própria cidade é atingida com esses odores. Depois, também, já tinham sugerido até a possibilidade de poderem depor a parte já de composto também na recuperação do Pinhal-Leiria, podiam haver aqui alguma interação, e também têm dois projetos, um deles de criar uma exploração que sirva, uma exploração sunícola que sirva de escola, num protocolo estabelecido com o Politécnico de Santarém e com a Escola Superior Agrária de Santarém, que tem por via fazer o estudo de forma real, portanto é uma sunicultura real, mas para poderem estudar todos os modelos, todos os efeitos, seja produtivos, alimentares, o maneio, a genética, etc., bem como testar as práticas de tratamento e evolução dos efluentes. Ainda um documento orientador que estão a estabelecer através do protocolo com o Instituto Superior de Agronomia e com o UTAD, o que nos parece que há aqui condições para se poder finalmente resolver. E eu tenho a certeza absoluta que da parte do Governo, e especialmente do Sr. Ministro, e acima de tudo da Sra. Ministra da Agricultura, é chegado o momento de efetivamente podermos colaborar também com eles e ver como é que isso pode resolver de vez. Temos de dar o benefício da dúvida à seriedade das propostas que eles têm, apesar de todas as falhas que já houve, perdeu-se demasiado tempo. Pensamos que a forma de responsabilidade está a ser assumida por eles, até porque a própria entidade de segurança está, enfim, a fiscalizar mais e se calhar de melhor forma, e portanto essa distribuição de responsabilidades está adequada para aquilo que é o razoável e naturalmente que o tratamento, se for pela via do tratamento das massas sólidas, que representam 30% do total de efluente, poderá haver aqui uma porta aberta que não passará seguramente, e essa possibilidade é assumida pela própria Recilis, para se tomar aqui uma decisão em definitivo. E isso conta-se com efetiva bondade, chamemos assim, de prioridade a este tema da parte do Sr. Ministro do Ambiente e da Sra. Ministra da Agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Como sabe, tem na grelha 6 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Agradecer alguns esclarecimentos que aqui nos deixou e até as posições que o Governo tem relativamente a esta matéria. Já foi aqui por mais referido, vamos chamar-lhe as gerações que passaram por este problema e é preciso solucioná-lo de uma vez por todas. O PCP tem até apresentado soluções, infelizmente nesta casa não tem passado, mas quero lhe dizer, Sr. Ministro, tal qual como o Sr. Ministro aqui deixou a preocupação relativamente ao risco
de se ter uma solução. Estamos a falar do caso de uma estação de tratamentos de efluentes vinícolas construída, mas sem ser aproveitada. Esse é precisamente o ponto de partida do PCP. Ou seja, entendemos desde logo que falta um plano integrado de tratamentos de efluentes vinícolas para aquela região. E que importa encontrar soluções. Importa encontrar soluções para as descargas não tratadas e importa que seja feita a investigação a par da fiscalização, porque o risco que corremos é de que exista o abandono, quer da solução de tratamento, quer também o abandono da exploração. Ou seja, nós não concordamos que o público financie o privado, mas também não entendemos que o investimento público não deve promover o abandono, nomeadamente das explorações, e não deve promover também que estas soluções, nomeadamente uma estação de tratamento de efluentes vinícolas, possa ficar subaproveitada se não se resolver o problema de base. E é isto que nós temos colocado. E no Orçamento do Estado de 2021 apresentámos uma proposta que, desde logo, deve ser a medida mais sensata que o Governo deve fazer, que é a regularização, porque quem não está regularizado, naturalmente, nem sequer se trata, como já aqui foi falado, de motivação para entregar os seus chorumes. Tem que estar regularizado, porque só regularizado é que vai fazer a entrega dos seus chorumes. E, portanto, o que acontece é que existe muitas explorações que, até mesmo ao abrigo do NREAP, depois do REAP, o novo REAP, ficaram muitas explorações fora desse regime de regularização e que, nesse sentido, o PCP apresentou uma proposta de alteração no Orçamento do Estado que votou o PS contra, que era de esperar, mas o Bloco de Esquerda e PAN também votaram contra. Esta proposta propunha um regime de exercício da atividade pecuária para que fizesse o licenciamento, e nomeadamente para que houvesse um esforço por parte dos produtores para a adaptação às exigências que estão colocadas, porque muitos deles não o fazem por falta de capacidade técnica e financeira, e naturalmente há necessidade destes produtores poderem adaptar as suas explorações à legislação em vigor e, de facto, não têm sido concretizados. Portanto, o Governo não pode deixar de assumir as suas responsabilidades e, já que o Sr. Ministro aqui disse que entende que deve haver um pagamento de uma tarifa justa, quero lhe perguntar, Sr. Ministro, se concorda que exista custos plafonados de acordo com a dimensão da exploração. É esta, provavelmente, a forma mais justa, porque a perspectiva que aqui é colocada em cima da mesa é: se cumprem, muito bem; se não cumprem, encerram. Pois nós entendemos que existem explorações que só não cumprem porque não lhes são criadas condições técnicas e financeiras para o poderem fazer. E é isso que deve ser feito. E, portanto, deve de existir um respeito pelas produções pecuárias, porque o caminho não é o do encerramento, o caminho é o de manter aqueles postos de trabalho e a viabilidade daquelas explorações, respeitando naturalmente aquilo que é as questões ambientais. Porque se não houver aqui um processo de regularização destas explorações, se não houver um trabalho de fundo, onde se investigue o porquê desta situação, onde se possa encontrar as soluções, então continuamos a ter, como temos tido até agora, prejuízos ambientais, quer também para a qualidade de vida daquelas populações, e nesse sentido o PCP manifesta aqui a sua preocupação para que os investimentos públicos a serem feitos não venham financiar as grandes explorações e a viabilidade das grandes explorações e deixem as pequenas explorações absolutamente abandonadas, sem capacidade de, naturalmente, que nós também defendemos a responsabilidade, cabe a quem a produz, mas nem todos têm a mesma capacidade de pagar ao mesmo preço pela sua dimensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, quem aproveito para cumprimentar, que se vai juntar a nós via Skype. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada? Sim. Perfeitamente, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar, assim como as senhoras
E, senhores deputados, muito obrigada. Penso que me estão a ouvir em condições. Podia só... Está aqui algum eco, portanto... Senhores deputados, está a intervir a senhora deputada e, como está muito longe, não conseguimos ouvi-la. Pronto, penso, a questão era mais o eco, porque deve estar aqui o microfone ligado aí na sala. Muito obrigada, agora sim já consigo intervir. Desde já cumprimentar o Sr. Presidente, como também as senhoras e os senhores deputados e também o Sr. Ministro e Secretário de Estado. Eu peço desculpa se por acaso repetir alguma pergunta, mas como estou entre a Comissão de Agricultura e a primeira Comissão, em que estamos também a ter uma audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, poderei estar a colocar alguma questão que já tenha sido levantada anteriormente, pedindo desde já a boa compreensão relativamente a essa questão. Relativamente à questão que nos traz aqui hoje, da audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a propósito da bacia hidrográfica do Lis, de facto há aqui uma preocupação com um problema que já se arrasta há mais de 20 anos, que tem tido um grave impacto ambiental e não podemos descurar que efetivamente esta questão que se arrasta há este tempo acaba por ter, do ponto de vista daquilo que é a qualidade da água, por um lado, e também da preservação da biodiversidade do próprio rio, mas também de outros rios e ribeiras que desaguam no rio Lis, que também não deve ser menosprezado, contrariamente àquilo que acabámos até de ouvir. Não nos parece que seja de alguma forma ignorar a necessidade de suspender a atividade de suiniculturas quando, de facto, reiteradamente, ano após ano, acabam por continuar a proceder com descargas e nada é feito, ou seja, há aqui uma ausência de fiscalização e uma ausência de medidas do ponto de vista da tutela administrativa, sempre que está em causa valores como, por exemplo, os valores ambientais, e pese embora não seja este o escopo da audição, não podemos deixar de o dizer, também questões de proteção animal, deve haver de facto aqui um robustecimento da capacidade de fiscalização e acompanhamento destas situações que claramente, e tendo em conta o tempo, as 2 décadas que já envolveram desde que existem estes problemas nesta zona, claramente não estão a ser resolvidos. E sintomático disso são, de facto, as sucessivas quer recomendações por parte desta Assembleia da República, quer para o tratamento das estações de tratamento de efluentes suínícolas da gestão pública, que possa incluir também não apenas a nível local, mas também a nível nacional, este tipo de projetos. Aliás, já em 2018 se falava nesta questão, existir aqui uma dimensão adequada para o tratamento da totalidade das águas efluentes que estão neste momento a poluir o rio Lis e a sua bacia hidrográfica. Esta resolução, por exemplo, defendia também uma forte fiscalização da atividade suinícola da região e também um plano de despoluição do rio e da bacia hidrográfica, o que não tem acontecido. Um ano depois, voltámos a ter uma nova resolução que, mais uma vez, é dada nota ao Governo para que tomasse medidas para resolver a poluição da bacia hidrográfica do rio Lis, tendo em conta até que está aqui graves prejuízos para a própria população e para a qualidade da água do rio. Aliás, no seguimento da resolução inicial, em 2019 foi também publicado um despacho conjunto entre o Ministro do Ambiente e da Transição Energética e o Ministro da Agricultura e Florestas, que veio determinar a necessidade da criação de um novo serviço público destinado ao tratamento e à valorização dos efluentes agropecuários e agroindustriais e que o mesmo fosse prestado pelo Estado, nomeadamente através de uma empresa pública do Grupo Águas de Portugal, e era importante perceber em que ponto de situação é que está precisamente a execução deste despacho. Parece-nos que resulta de forma gritante que está em causa a ausência de um plano integrado, também de tratamento das próprias descargas que são feitas, não só naquela zona, mas a nível nacional, ou seja, o problema de Leiria é transversal a muitas outras áreas do nosso país e que a ausência depois desta fiscalização mais robustecida tem como consequência não só os danos e impactos ambientais gravosos que daqui decorrem, como também evidentemente, do ponto de vista do bem-estar animal, também haver aqui um fechar de olhos por completo a estas situações. Aliás, nós já demos aqui nota até mesmo ao nível daquilo que têm sido os grandes incêndios que têm atingido estas explorações pecuárias, que também não existe qualquer tipo de atenção para com esta problemática do bem-estar animal e não podemos deixar de referir a importância de se criarem mecanismos de suspensão do funcionamento. Não quero com isto dizer que não seja necessário, evidentemente, criar regimes transitórios que possam, de alguma forma, prevenir e sensibilizar estas atuações, criar mecanismos também de regularização e legalização, mas aquilo que nos parece manifestamente incompreensível, e era importante perceber o que é que está a ser feito de facto pela tutela para garantir que não existe a emissão deste tipo de efluentes, que o tratamento é de facto feito de forma adequada para que reiteradamente não estejamos a apreciar este problema, quer ao nível da Assembleia da República, quer a nível local, tendo em conta aquilo que
população também já tem vindo a reclamar. E, portanto, gostaríamos de perceber o que é que, efetivamente, desde 2018 para cá, pelo menos, em que datam estas duas resoluções e o próprio despacho depois, conjunto do Ministério do Ambiente e do Ministério da Agricultura, o que é que foi feito de forma mais detalhada e concreta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída esta primeira ronda pelos diversos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, que tem, nos termos da grelha, de 10 a 15 minutos para responder a todas as questões formuladas pelos senhores deputados e considerações. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todas as perguntas que nos foram dirigidas. Não é há 20, há 40 anos que temos este problema nas mãos. Andamos 40 anos a pensar da mesma forma. E eu próprio, já que o disse, aliás, encontrei na intervenção, essencialmente, o Sr. Deputado Ricardo Vicente e o Sr. Deputado João Marques, muitos parágrafos que eu próprio escrevi na minha intervenção, naturalmente escritos por outra pena e de outra forma. Quando disse, de forma absolutamente clara, que sim, acreditámos numa determinada fase que a solução poderia ser uma solução pública através do MEEDS. É um facto, como também já aqui o disse, que mudei de opinião. Há uma coisa onde eu não mudei de opinião, é que acredito mesmo que vamos resolver este problema. Vamos resolver este problema pensando de forma diversa daquilo que vínhamos pensando. E o nosso compromisso com a resolução do problema é exatamente o mesmo. Vamos lá ver. O meu problema não é a produção de 1.700 metros cúbicos por dia. O solo em Portugal aguenta com muito mais do que isso. A existência de fósforo e de azoto é, de facto, mesmo a certeza de que a última das soluções, do ponto de vista técnico, deve ser o tratamento dos efluentes para depois proceder à sua rejeição com os parâmetros normais para o meio hídrico. O ideal é mesmo a valorização. E a valorização mais imediata é obviamente feita por espalhamento, não é feita por espalhamento sempre no mesmo sítio. É feita por espalhamento nos sítios onde esta matéria orgânica faz falta. Se há coisa que nós sabemos que faz falta no solo, nomeadamente a sul do Rio Tejo, é mesmo matéria orgânica. Vem de poemas de 1939, quando um determinado ministro foi ao Alentejo e, portanto, sabe-se desde há muitos, muitos anos e até mesmo muito antes disso. A seguir à possibilidade de utilizar o espalhamento para resolver este problema, é óbvio que deve ser a digestão anaeróbica ou a compostagem a melhor forma de o poder fazer. E é isso que nós estamos a avaliar para a hectare do Coimbrão. Na hectare do Coimbrão, a possibilidade de aí termos, não sabemos ainda qual é a solução mais indicada, mas as águas de Portugal estão a fazê-lo, ter aqui uma hipótese de poder mesmo melhorar ou melhor, complementar aquilo que já hoje está a ser feito. Mas repito, apesar de nunca ter sido feito ETS nenhuma, destas várias gerações de compromisso com a sua execução nunca cumpridas, e onde o Estado nunca falhou, desculpem lá, o Estado nunca falhou, e aqui governos do PSD ou governos do PS comportaram-se da mesma forma, e, em meu entender, ambos bem, no sentido de financiar esses mesmos projetos. E desculpem lá, não há volta a dar-lhe. Quem falhou foram os produtores. Ao Sr. Deputado Raul Castro, eu acho que há sempre um dia, e que seja este o dia. Agora, num documento em que os senhores da Recilis dizem que os produtores sempre estiveram disponíveis, eu confesso que com esse parágrafo eu não concordo. Não quer dizer que a solução não seja a solução certa. Agora, que ninguém venha sacudir a água do capote diante os produtores, dentro dos vinicultores da Bacia do Lixo. E ao Sr. Deputado João Dias, eu não consigo dar-lhe razão nos maiores e dos menores. O problema não é esse. Nós estamos aqui a discutir nem maiores nem menores. Se não se pagarem os efluentes, já agora também não se pagar a água, não se pagar a luz e não se pagarem os impostos, todas as explorações são viáveis. Isso é absolutamente garantido. E que satisfação para a economia do país. O turnover destas empresas no ano de 2020 foi 1,2 bi. 1,2 mil milhões de euros. 1,2 mil milhões de euros. O Sr. Deputado João Marques tem mesmo a certeza que faz falta de dinheiro público para fazer uma ETS?
Vamos lá ver. Eu não tenho nada essa certeza. Agora, nós, repito, sim, é verdade. Escusam-me a tirar isso com mais vezes. E eu, a dada altura, pensei como os que pensaram todos antes de mim, que foi o importante é termos uma solução agora promovida por entidades públicas. Mudaram-se os tempos, só não se mudou a vontade de resolver o problema. Com a Secretária de Estado Inês Costa, que me ajudou mesmo a pensar de outra forma, no sentido de vamos deixar de começar a construir a casa por telhado, vamos começar a construí-la por baixo. E o que é construí-la por baixo? Em primeiro lugar, é perceber que temos que encontrar uma hierarquia para as soluções que estão em cima da mesa. Em segundo lugar, até ao final do ano isso estará assegurado, termos mesmo os guias para acompanhar todos os resíduos que são produzidos. Eu não sei qual é a captação da produção por um porco, não sei, podia perguntar, mas não sei. Mas simplificando a conta, se há 100 porcos e cada um produz 1 quilo por dia tem que ser de lá 100 quilos. E, portanto, a questão é saber qual é o destino que lhes é dado. E, repito, ao longo destes anos todos, nunca faltou solução para o tratamento, porque a TAR de Coimbrão tem a capacidade de tratar 300 quilos por dia e aquilo que a média do ano de 2020, o Sr. Deputado Raul Castro está aos números mais recentes, certamente verdadeiros, mas a média anual é de 132 metros cúbicos diários. Ou seja, não falta ainda nenhuma infraestrutura, o que é importante é que elas cheguem lá. E repito, esta é mesmo uma forma onde eu acho que vale muito a pena, certamente que sim, é mesmo essa a minha matriz, investir dinheiro público para resolver problemas com a garantia de que esses problemas se resolvem. Se querem inaugurar o METAR para funcionar nunca, não contem comigo. Não contem mesmo comigo. E se é verdade, embarquei conscientemente naquilo que era, o que parecia ser a forma de resolver este problema ao longo de décadas e décadas. Não senti à chegada que tinha um coelho para tirar da cartola. Não o tirei. Concluímos, e aqui a Sra. Secretária de Estado, melhor do que eu, explicará, e eu passar-lhe brevemente a palavra, enfim, em breve a palavra, é que, objetivamente, esta não era a melhor solução. No curto prazo, o que é possível fazer? Aumentar as inspeções. Aumentar as inspeções, é isso que estamos a fazer. A Câmara Municipal de Leiria tem aqui um papel acima de meritório nesse mesmo trabalho. E há aqui outra coisa que parece também muito importante, que é que, de facto, os mercados sejam cada vez mais exigentes. E os mercados são cada vez mais exigentes. E a exportação de uma parcela dessa carne de porco, nomeadamente para a China, vai começar a exigir a quem exporta que tenha um certificado ambiental para essa mesma exportação. E esse certificado ambiental eu sei quem o passa, somos nós, é o nosso Ministério. É o nosso Ministério. E posso-lhe garantir que certificado nenhum será passado sem as questões estarem resolvidas. E provavelmente a melhor forma de entusiasmar quem tem a responsabilidade para resolver este problema é mesmo com a dificuldade de acesso ao mercado. Porque se tiver dificuldade de acesso ao mercado, muito provavelmente vai querer tocar um violino mais parecido com aquele que o Sr. Deputado João Dias estava ali a ensaiar, que me pareceu mais Rebeca pelo jeito, mas se calhar também podia ser violino. Se me permite o Sr. Presidente, eu passava a palavra à Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria primeiro sublinhar que existe um conjunto de operadores e de associações do setor que são cumpridores da lei e que estão interessados em aplicar a lei. E, portanto, o que nós não queremos é que pague o justo pelo pecador. Isso é ponto assente. Portanto, serviço público, o Sr. Deputado Ricardo Vicente referiu. O serviço público sempre existiu. A TAR de Coimbrão recebia efluentes pecuários. O serviço público sempre existiu. O trabalho em curso é a intervenção pública que o Sr. Ministro fez no seu discurso e todas as medidas que foram elencadas, que estão neste momento em curso, fazem parte dessa solução. Porque o despacho não dizia há uma ETS que tem que ser construída. Dizia que havia uma solução pública que tinha que ser construída. E parte dessa solução pública é aquilo que nós estamos a fazer. Começar pelos alicerces e começar a construir a casa. Com fiscalização,
com monitorização, sabendo onde é que estão os efluentes pecuários, onde é que eles são colocados, revendo a portaria que regulamenta os planos de gestão de efluentes pecuários, porque se vamos nos relembrar daquilo onde é que o Ministério do Ambiente tem atuação, emite pareceres quando se trata de uma suinicultura no âmbito da proteção do regime de controle integrado de poluição, emite um parecer quando o PGEP diz respeito à colocação de efluentes pecuários em zonas sensíveis, e diz parecer quando há uma emissão de um TUR, de um título de descarga de recursos hídricos, que no caso do LIS não existe. Não há nenhuma suinicultura no LIS que tenha título de descarga de recursos hídricos. É aí, nesse âmbito, que o Ministério do Ambiente pode atuar. E por isso, nós estamos a rever com a agricultura a legislação no sentido de termos mais propriedade e atuação junto dos suinicultores. Os 2.000 metros cúbicos onde andam, eu espero que tenham feito essa pergunta às associações, porque é da responsabilidade deles saber onde é que eles colocam os efluentes. E é a responsabilidade da agricultura também saber onde é que eles andam. Aí é que está a definição da responsabilidade. E, portanto, não é nossa, senhor deputado. A responsabilidade do licenciamento, encaminhamento e monitorização dos efluentes pecuários das suiniculturas está nas competências da área governativa da agricultura. Eu não vou dizer outra vez onde é que o ambiente tem intervenção, eu acho que já o respondi. Bom, também posso adiantar que não estão autorizadas descargas nas linhas de água da bacia do Lis e prevê-se que a região passe a ser uma no-go area, portanto interdita à deposição dos efluentes pecuários no âmbito do 3º ciclo dos PGRHs. Portanto, tudo se caminha para lá. Portanto, há que encontrar soluções. Ninguém está contra a construção de uma ETS. Nós não é que consideramos, é que deve ser o Estado a assumir esse custo, onerando os cidadãos, que terá que ser refletido na tarifa. Tarifa é essa que, em vários momentos, os produtores consideraram cara. Tanto ao ponto que houve ETS que nem sequer funcionaram. Passado pouco tempo, fecharam. Portanto, temos que ser conscientes e eficazes no trabalho de atuação que estamos a desenvolver. O senhor deputado do PSD, João Marcos, falou-me 8 euros por metro cúbico, mas isso são ótimas notícias. Significa que estamos a falar mais ou menos de 5 milhões de euros ao ano. Então, e os senhores produtores não têm, tendo 5 milhões de euros ao ano, não têm capacidade para investir em soluções de tratamento? Tem que ser o Estado a meter dinheiro para construir as soluções? É isso que eu também não percebo. Uma indústria, como disse o Sr. Ministro, que faturou 1,2 mil milhões de euros em 2020, dizerem que é preciso o Estado arranjar dinheiro para construir soluções não me parece razoável. Peço imensa desculpa. Relativamente àquilo que foi referido pelo deputado do PCP, o deputado João Dias, eu reitero as palavras do Sr. Ministro. Nós não concordamos. Se as explorações não estão legais, tem que se agir de acordo. Lá está, isso preocupa-nos, mas é matéria, novamente, é matéria da área governativa da agricultura que tem a responsabilidade do licenciamento destas unidades. E não concordamos, de facto, falarmos de captações por área. Um porco produz, o Sr. Ministro não falou, mas produz mais ou menos o mesmo, equivalente a 6 pessoas, 6 habitantes. Portanto, se uma exploração é mais pequena, tem menos porcos, obviamente que paguem de acordo com a quantidade de porcos que tem. Não tem nada a ver com a questão da área. Relativamente à questão das inspeções, levantada pela Sra. Deputada Inês Couto Real, Sousa Real, peço desculpa. Relativamente às inspeções, eu tenho aqui informação mais detalhada. Peço desculpa. A nível nacional, nos últimos 3 anos, o Sr. Ministro referiu, foram cerca de 300 inspeções feitas pela EGAMAOT. 300... Estamos a ouvir a Sra. Deputada de Estado, se não conseguimos ouvir, depois não podemos responder. 300 inspeções feitas pela EGAMAOT nos últimos 3 anos, unidades de pecuária intensiva, 320 ações de fiscalização feitas pela APA em conjunto com as DRAPs nos últimos 3 anos, 42 olhando especificamente para a bacia hidrográfica do Lis, 42 inspeções, mais 28 ações de fiscalização específicas em conjunto com as DRAPs. Portanto, e agora vamos, não sei se a Sra. Deputada estava a acompanhar, como falou que estava a acompanhar duas audiências, o Fundo Ambiental neste momento tem
um apoio de cerca de 100 mil euros para a Igamaote para apoiar as incidências sobre as pecuárias intensivas que já estão contempladas no âmbito do PNFIA, do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, que já arrancou, já tivemos a primeira reunião e o plano agora vai estar em marcha. Vamos ter reuniões de acompanhamento ao longo do ano para saber como estão as iniciativas a correr e há um apoio do Fundamental para esse efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Ricardo Vicente pediu a palavra para uma segunda ronda. Muito bem. Relembro aos Srs. Deputados, sendo assim, o Sr. Deputado Ricardo Vicente solicitou uma segunda ronda. Os Srs. Deputados podem se inscrever nesta segunda ronda. Sabem que é 2 minutos cada, segundo a ordem de inscrição. Então, o Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Há um problema sobre o facto de quem paga os tratamentos, é verdade. Mas parece que algumas pessoas aqui ignoram que esse problema também existe sobre a solução atual. A empresa Águas do Centro Litoral é uma empresa com ações municipais, com responsabilidades municipais. O Sr. Raul Castro fez parte, foi Presidente de Câmara, sabe bem disso. E certamente acompanhou o crescimento do número que vos vou dizer. É que há 1.600.000 euros em dívida por parte da Recilis à empresa que gera esta estação de tratamento, que é anunciada como solução para os efluentes que necessitem de tratamentos, e a Recilis, que aparentemente há quem anuncie aqui que tem muita disponibilidade para tratar do assunto, e os suinicultores também, tem 1.600.000 euros em dívidas a esta estação de tratamento que nunca foi pago. E quem está a pagar isso são os cidadãos de Leiria, da Marinha Grande, da Batalha, de Porto de Mós, e por isso é importante termos isso em consideração e devia haver fiscalização que obrigasse a que este pagamento fosse efetivamente realizado. Estes foram dados que o Presidente da Câmara da Batalha fez chegar a todos os grupos parlamentares que têm assento na Assembleia da República durante estas audições. E por isso são efetivamente os cidadãos que estão a fazer o pagamento. E não está a haver capacidade inspectiva sequer para os obrigar a pagar os tratamentos efluentes que são realizados. Por parte do Bloco de Esquerda, a nossa proposta não é que esta estação de tratamento de efluentes vinícolas, assim como não era quando foi assumida pelo Governo, ainda há pouco vos citei o Ministro Capoulas Santos, não era criar uma estação de última linha que não tinha aproveitamento destes resíduos em forma de subprodutos. Ela, desde o início, foi anunciada como uma forma de obtenção de energia ou de material orgânico. Agora, esse material orgânico, a única solução que ele pode ter é através de uma solução possível o seu armazenamento e tratamento num período em que os solos estão fora do seu período de sazão e não podem receber estes chorumes, não podem ser incorporados no solo. São pelo menos 4 meses de chuvas intensas no país e, portanto, a pergunta que fica é, durante estes 4 meses, para onde é que vão os chorumes? É que, obrigado, Sr. Deputado. Mesmo aqueles que cumprem a lei, ou que melhor cumprem a lei, têm destinos desadequados para estes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Marcos, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu compreendi, mas vamos lá ver, não consigo perceber porque é que o financiamento nas outras estações de tratamento, nas outras soluções, ou para as outras soluções pode haver financiamento público e para a ETS não, porque eu disse, e peço desculpa por ter interrompido, eu pelo menos até como ex-autarca não conheço nenhuma etarca que não tenha tido financiamento público, nenhuma. Mesmo de privados portanto, candidaturas a fundos na altura, portanto, foram de empresas privadas, foram construídos com apoios públicos. Mas pode haver muitas, mas eu digo que desconheço. Depois, Sr. Ministro, eu parece-me que há, de facto, uma contradição entre, digamos assim, o tal pagamento que os suinicultores têm que fazer para este novo sistema, portanto, que se dá, volto a dizer, como adquirido, porque senão não funciona, porque senão voltamos ao mesmo,
é o dinheiro público, portanto, a financiar privados. Portanto, dá-se como uma certeza que isto vai acontecer. E porquê é que não acontece no Maietes, com as características, não vou repetir para poupar o tempo, que o deputado Ricardo Vicente acabou de enunciar, portanto, com aproveitamentos finais, portanto, agrícolas, das lamas finais, com aproveitamentos energéticos. E depois também, outra questão que me parece também um pouco contraditória, Sr. Ministro, é que a fiscalização para a solução do Sr. Ministro vai funcionar. E tem que se fazer, de facto, fiscalização. E eu acho muito bem. O setor tem que ser fiscalizado. Mas esta fiscalização resulta de uma maneira, resulta para esta nova solução e não resulta para as soluções aqui apresentadas por nós? Ou para as soluções que estavam historicamente, portanto, equacionadas? E depois ainda uma última questão, Sr. Ministro. E se, vamos lá ver, se os suinicultores fiscalizados e com multas, com coimas, portanto, pretenderem resolver o problema, o sistema atual das hectares existentes e com os espalhamentos resolve na totalidade o problema? Ou nós vamos continuar, portanto, a ter o mesmo problema porque fiscalizamos, multamos, mas não arranjamos solução e, naturalmente, que também os suinicultores, de um momento para o outro, não vão, por si só, também conseguir essa solução. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho que concluir. Há aqui uma série de questões e de problemas que me parecem de difícil de resolução, mas sobre isto, se o seu Ministério conseguir resolver, nós estaremos cá também no futuro para, digamos assim, tal como o Sr. Ministro mudou de opinião, nós também seremos capazes de o fazer, desde que o problema da poluição da bacia do Rio Lixo seja definitivamente Muito obrigado, Sr. Deputado. E que eu, como membro desta Comissão de Agricultura, tenho que forçosamente me preocupar que o setor seja preservado também. Muito obrigado. Portanto, porque ele é necessário à região, porque ele é necessário ao país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Raul Castro. Eu pergunto, e antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, se algum dos seus deputados que está a assistir via Skype pretende intervir na segunda ronda. É a favor sinalizar. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro anunciou há pouco que, dentro de algum tempo, vamos ter acesso a alguma informação sobre o estudo que a ADP Energia está a fazer. Nós temos aqui uma nova possibilidade avançada pela Associação de Suinicultores, que até aqui não era conhecida. A aposta era unicamente na construção de Maietes, hoje também já põe a hipótese de aumento da capacidade instalada na hectare norte, portanto, a hectare do Coimbrão. Isto será viável? Esta possibilidade é a pergunta que eu deixaria aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto, o violino significa tanto mais que o PCP conhece bem essa música. Aliás, o Governo toca até com piano de cauda esta música dos mercados, da capacidade seletiva dos mercados. O Governo conhece muito bem o que significa a influência que os mercados têm sobre as pequenas explorações, sejam elas, neste caso, pecuárias, sejam agrícolas, sejam outras, que leva, e depois vimos nos lamentar daquilo que é o abandono do mundo rural. E veja, Sr. Ministro, que eu estou a referir-me ao mundo rural, não me estou a referir ao interior e ao litoral. Estou-me a referir ao mundo rural, onde, naturalmente, se as pequenas explorações, e estamos a falar de explorações pecuárias, que permitem a fixação de pessoas, porque implica que todos os dias lá esteja gente. Nós estamos a falar de um olival intensivo, ou superintensivo. Estamos a falar que um superintensivo até com 2 trabalhadores resolve milhares de hectares, quase. Estamos a falar de explorações que criam emprego, criam riqueza e, nesse sentido, Sr. Ministro, aquilo que falamos tem a ver até com uma viabilidade que aqui disse. Já se falou aqui da viabilidade do armazenamento e do transporte, Sr. Ministro. Que efeitos, que consequências tem, porque não pode ficar tudo naquela região. O Sr. Ministro falou aqui do transporte para o Alentejo, para o sul do país. Que impactos tem o transporte de toda essa quantidade de efluentes para espalhamento? É isto que questiono. Essa solução foi avaliada deste ponto de vista. Aquilo que nos, e concordamos, Sr. Ministro, aquilo que nos parece é que seja feita, que se comece verdadeiramente pelos alicerces. Regularizar o que não está regularizado. Num prazo justo
adequado para que as pequenas explorações que não conseguiram regularizar-se nos períodos que tiveram, nos regimes anteriores, possam ser regularizadas. E aí fiscalizar e aí avaliar o que é que está a ser cumprido ou não. E depois as soluções técnicas adequadas, porque não podemos agora achar que está nas mãos do mercado, porque o que vai acontecer é que as pequenas explorações vão encerrar, mas aquelas explorações vão ser absorvidas pelas explorações grandes. E deixar-lhe só aqui, fiquei absolutamente surpreendido com a avaliação que a Secretária de Estado aqui deixou, de que o plafonamento é feito pela dimensão da exploração. Isto de todo não cabe em qualquer lugar, porque não é feito o plafonamento em função da dimensão da exploração, por ter mais ou menos animais, cabeças de gado. O plafonamento só é feito se forem feitos os preços diferenciados em função da sua dimensão. Agora, os custos do fator de produção, mais facilmente paga uma exploração com 400 ou 500 ou 600 cabeças do que uma com 8 ou 10. Portanto, não é o fator número de cabeças de gado que vai aí permitir a viabilidade da exploração. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluído. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica concluída assim a segunda e última ronda. Houve 4 inscrições dos diversos grupos parlamentares e, nos termos regimentais da grelha apresentada, o Sr. Ministro tem até 8 minutos para responder às questões desta segunda ronda. Se pretender dividir o tempo, mas tem até 8 minutos. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado. Senhores deputados, peço desculpa, Sr. Ministro. Senhores deputados, se quiserem fazer à parte, mas com as máscaras temos um ruído que depois não ouvimos. Tem a palavra, Sr. Ministro. Deputado, muito obrigado. Começando pelo comentário final do Sr. Deputado João Dias, dizer que não há deseconomias de escala na produção de efluentes e, portanto, também não há economias de escala e, por isso, a questão coloca-se da mesma forma, com a certeza de que não tem mesmo relevância a dimensão do prevaricador, porque, as mais das vezes, um prevaricador de pequena dimensão pode causar um estrago tão grande como um prevaricador de dimensão maior. Sr. Deputado João Marques, há aqui uma coisa da qual não haja dúvidas, é que quer o deputado, quer o partido de Vossa Excelência quando estava no Governo, quer eu próprio, não quero comprometer mais ninguém que não eu próprio, na primeira parte das minhas responsabilidades nestas matérias, fomos dos dois enganados. Não há outra forma de o dizer, fomos dos dois enganados. Elaboraram Vossas Excelências num equívoco, equívoco esse que, repito, não vai daqui nenhuma crítica da nossa parte, porque quando, não comigo diretamente, mas já com o Governo Socialista, prolongamos à outrance a possibilidade de financiar aquela ETES, nós tínhamos o mesmo princípio que tinham Vossas Excelências, é que do outro lado, não quero utilizar expressões mais fortes, mas dizer que do outro lado havia vontade para resolver um problema. Problema esse que eram eles que os provocavam. Sr. Deputado, não há qualquer semelhança entre o pagamento desta etar e uma etar municipal. Vossa Excelência, como autarca, tinha mesmo como autarca a responsabilidade pelo tratamento dos esgotos dos seus municípios. Aqui não é o caso. Quando, numa rede pública de esgoto, a responsabilidade é, de facto, da entidade pública que a gere, que neste caso é uma autarquia. Bom, neste caso é uma autarquia. Aqui não tem nada a ver. A responsabilidade pelo tratamento destes efluentes é da sua produção. A responsabilidade pelo tratamento dos resíduos sólidos urbanos é das entidades públicas, que são as autarquias, se agregam em sistemas e tudo isso. A responsabilidade pelo tratamento dos resíduos industriais não é dos municípios. A responsabilidade é de quem produz esses mesmos resíduos. E, portanto, aqui a situação é completamente diferente. Dirá a Vossa Excelência, mas não há nenhum caso em Portugal em que uma entidade pública deu um contributo relevante na solução e até na gestão de algum destes efluentes? Conheço um exemplo, olha, que todos conhecemos, uns mais perto, outros menos de perto, mas todos conhecemos, o sistema de despoluição de Val do Ave. Sim, mas é completamente diferente o grau de certeza que se tem, sabendo nós onde estão localizadas todas as indústrias e que estavam, a maior parte do modelo industrial em Portugal, naturalmente,
localiza as indústrias ao longo da estrada, com uma exceção, a indústria têxtil. A indústria têxtil nunca vai ao longo da estrada, nem no seu modelo clássico, vai sempre ao longo do rio, porque precisa mesmo da água para poder funcionar e para depois poder, como na altura fazia, rejeitar diretamente os efluentes. E, portanto, a solução técnica, vou dizer, é muito simples, deu uma trabalheira monstra, mas foi relativamente simples no sentido em que, de facto, o intersetor junto ao rio apanhava-os a todos, não é? Aqui nós não temos isso. Não estamos a falar de efluentes que andem em coletores. Estamos a falar em efluentes em que ser recolhidos e transportados por meios mecânicos, um caminhão ou o que seja, para um determinado espaço. Ou seja, o grau de garantia do lado de quem faz o investimento é muitíssimo mais baixo. Por isso, hoje, e eu sei bem aquilo que disse, quando disse, já todos falamos sobre isso, sei bem, estamos mesmo convencidos e convictos de uma coisa. Que a responsabilidade tem que ser nossa, porque o setor, apesar de faturar 1,2 bi, não vou dizer que não quer resolver, tenho que tomar em muito boa atenção as palavras do Sr. Deputado Raul Castro, insisto, os 60 metros cúbicos por dia passaram a 132 metros cúbicos, o número de fiscalizações aumentou, hoje este é um setor que tem clientes mais atentos àquilo que produzem, portanto quero acreditar que há aqui também uma envolvente de preocupação social e cidadã com as questões ambientais que ajudam à resolução do problema. O que é que há a fazer no mundo de curto prazo? É mesmo, não há volta a dar-lhe, aumentar a fiscalização e por isso o Fundo Ambiental prevê isso mesmo. No mais, nós de facto fizemos um reset e voltamos atrás e por isso construímos o NEAPAI e por isso todas estas questões que o Sr. Deputado João Dias coloca e que fazem todo sentido sobre o transporte, o custo de, as vantagens, estão todas avaliadas no contexto do NEAPAI. É óbvio que essa avaliação foi feita, sabemos quais são as melhores soluções, não conseguimos prometer coisa nenhuma de uma noite por uma manhã. Há a dizer ainda, porque ficou de fora, ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, que a dívida é grande, tem toda a razão. Quem sustentou a tesouraria dessas empresas, obviamente, não foram os produtores dos efluentes agrícolas, mas é também verdade que a dívida baixou nos últimos tempos e começou a ser paga, portanto, também devemos fazer essa justiça, o que é obviamente que isso já não repara o default de tesouraria que existiu no passado, mas a dívida começa a ser paga. E por isso eu quero acreditar, e vou daqui mais otimista do que entrei, e muito também em consequência das palavras do Deputado Raul Castro e daquilo que ele nos traz, no sentido do que pode ser o reforço de um compromisso. Agora, para construírem uma ETS, estejam mesmo à vontade os senhores vinicultores para a fazer, é que estejam mesmo à vontade para a fazer. Não tenho a certeza, repito, que isto iniba a melhor solução, que é a da valorização, mas ouçam, não vai ser nenhum de nós a opor-se, pois que a façam e que a sustentem, porque este é um custo de produção igual a qualquer outro custo e porque quem não tem capacidade para pagar este custo, desculpem lá, que não se estabeleça. Não há hipótese B, que não se estabeleça. E por isso, com isso e com aquilo que é a hierarquia certa para tratar estes resíduos e com aquilo que é, certamente, a capacidade ainda hoje soberante na etar do Coimbrão, porque é soberante, e o estudo que estamos a fazer da avaliação, seja para ampliar outras hectares, acreditamos que dentro de 2 meses é o trabalho que a Águas de Portugal está a fazer, dar-nos a estes estados, e para, dentro destas mesmas hectares, no caso da hectare de Coimbrão é muito evidente, existe espaço para poder estudar uma solução, seja de compostagem, seja de gestão anaeróbica, para valorizar estes mesmos efluentes. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Fica assim concluída esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e concluído o ponto número 1. E despeço-me do Sr. Ministro da Sua Estado de Estado, desejando boa tarde a todos. Nós continuamos a nossa reunião, um intervalo de 5 minutos. Muito obrigado.